português. A senhora poderia começar se apresentando, dizendo seu nome, sua idade? Sim, me chamo Vera Lúcia Rimani, vou completar 59 anos no dia 22 de setembro, a entrada da primavera. Eu espero meu presente. Tenho as minhas formações, né? Em psicologia, psicóloga, na área da educação, e também fiz psicopedagogia, a minha pós em comunicação e artes através da informática, fiz pedagogia, filosofia, letras, português e espanhol. Há quanto tempo a senhora atua na área que a senhora está hoje? Na área da educação fazem pelo Centro Paula Souza 21 anos. Na área da educação eu já estou há 30 anos. E psicologia, né, que eu tive o meu consultório, tive a clínica por 12 anos. 12 anos de clínica. Isso. Qual a sua história profissional como educadora? Bem, no início é muito interessante essa pergunta, porque a gente parece que não desperta muito para a área da educação, porque a gente mais pensa, quando eu estou fazendo psicologia, então até acredito que seja uma questão assim de ilusão. Vou ter o meu consultório, vou ter meus pacientes e tal, mas a área da educação veio em substituição. Quando eu me formei, em 93, eu comecei a substituir um professor em Ribeirão do Sul, que eu fui dar aula no ensino médio. Então, foi a primeira porta que me abriu foi Ribeirão do Sul. E ali eu despertei realmente para a educação. Aí a gente vai, ou você acaba gostando mesmo de fazer, ou você já fala, não gostei. E aí a gente vai se dedicando a isso, a área da educação também. E o que despertou essa vontade assim, de ser essa profissional que você é hoje em dia? Então, eu acredito que seja esse desejo de você estar fazendo, trabalhando, desenvolvendo o bem coletivo mesmo, né? Não o bem para mim, mas o bem para as pessoas. Vi em muitos olhinhos ali, quando eu comecei a dar aula, vi em muitos olhos acredito que seja a necessidade das pessoas estarem ali com a gente, e a nossa também de estar participando da vida de cada um. Porque quando eu comecei a dar aula, com aula de psicologia, e eram poucas aulas no ensino médio. Não tinha assim, 10 aulas, 5 aulas, era uma aula por semana. Mas eram aulas assim que marcavam os alunos. E aí eu comecei a me envolver. E você gosta do que você faz hoje em dia, assim, na escola e tal? Contando com antigamente, né, que você fazia psicologia. Eu amo. Eu amo estar na área da educação. A gente faz porque ama. A gente faz porque ama. E isso faz com que a gente vá atrás, né? Vá buscar outros conhecimentos, outras portas também que vão se abrindo. Só que para ser professor, a gente não pode ficar só parada e esperar que as coisas caiam. Nós estamos sempre estudando, tá? E quem pensa que ser professor é chegar em casa e beleza, não. O pensamento está errado, porque a gente continua estudando. Também pelo fato, meu pai também, né, professor, ele é professor de biologia, ele tem doutorado, tudo, sabe, faz sobre peixes, né. Aí eu lembro que
ele dava aula e falava que tipo, tem que ter paciência com os alunos, né? Ele dava escola pública, né? E os alunos ficavam ultrapassando ele, eles falavam muito baixo, né? Aí era difícil para ele também, né, na época. Ele tem a formação de doutorado e eu lembro que ele falava para mim que tempos atrás ele tinha que fazer a aula, tanto que um dia antes para apresentar no outro dia a aula dele. Fazer, tipo, organizar a aula e tal. Planejar, Sim. sabe? Então as pessoas que falam, mas por que chega em casa não faz nada? Não, gente, a gente continua estudando. Por isso que eles olham para nós e falam assim, viu, além de ser professora, mas você trabalha? É desse jeito que eles olham pra gente. Então, ser professora, o que é ser professora? É realmente amar muito. Amar. Eu amo. Mais um pouco. Bom, em qualquer área a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. Sim. Mas sempre tem aqueles obstáculos, as dificuldades. Qual seria a maior dificuldade para a senhora no ramo da educação atualmente? Então, eu acredito que a maior dificuldade nossa é principalmente nós da área de humanas, essa transição que existe, sempre a questão da política está envolvida nisso, independente de ser ou não ser o que é ser, independente disso, mas essa nossa preocupação em trabalhar realmente a área de humanas, independente de ser político ou não, porque isso mexe bastante com a gente. Tanto é que psicologia tinha lá em 1993 e eu trabalhei por 12 anos e eles na LDB eles tiraram a psicologia. A nossa maior preocupação é realmente em relação à área de humanas, não porque a matemática, a física, o inglês, não, mas a nossa área, porque realmente nós vamos trabalhar com o ser humano, com as pessoas, com o aprender, a educação. Aproveitando esse gancho, por que a área de humanas é tão importante para o desenvolvimento da pessoa? E eu vou falar, e muitas vezes tem muitas pessoas que não acreditam nisso. É importante, super importante, porque através disso, mas hoje a gente já tá um pouquinho mais avançado nessa questão do desenvolvimento, né, na área de humanas, em relação à matemática, física. Por exemplo, eu que trabalho a área de filosofia, tanto de sociologia, né, e aí vem história, vem geografia. Então, dentro da filosofia, os filósofos que fizeram o quê? Que trabalharam o quê? Que defendiam a ideia do quê? Dentro da física, da matemática, da astronomia, da gastronomia. Então, o que era importante para eles em relação a isso? Então, muitas vezes as pessoas acham que para nós, o importante, por exemplo, é o aluno, é a criança só trabalhar, desenvolver a área da contagem, matemática ou da física. E para nós, não. Não que não seja importante, mas é agregar a essa matemática, a essa física, também trabalhar o quê? O emocional dessas crianças, desses alunos. Eu falo sempre crianças no bom sentido, no sentido amoroso mesmo, né? Mas a gente sabe que o que faz aprender é a gente trabalhar com essas crianças. Você já imaginou, então? Porque na minha época lá, minha mãe tratava a gente do jeito que tratava. Mas hoje, né, as crianças têm muito amor, muito afeto. Então vamos lá, professora, por que não, dependendo da criança, ela não tem muito esse lado? Será que os pais trabalham no século XXI, no ano de 2022, será que os pais tão jovens desenvolvem esse lado do afeto, do carinho amoroso com as crianças? Isso faz com que a gente desenvolva esse lado nosso socioemocional, né? A mesma coisa, por exemplo, a gente
fala do autismo, da criança que é autista. Então, o que a criança autista precisa? Ela precisa realmente desse pai amoroso, dessa família amorosa, desse afeto, que muitas vezes falta até para vocês que são jovens, né? E como a senhora lida com essa falta de afeto que não foi dado em casa e a senhora que tem que trabalhar essa criança? Pois é. É uma das dificuldades muito grande que a gente encontra, porque como que nós vamos lidar com isso? Se tem criança que muitas vezes não demonstra isso, vai demonstrar de uma outra forma, sendo disperso dentro da sala de aula. Como que a gente lida com isso? Como que eu lido? Porque o nosso trabalho é ser professor, educador dentro da sala, mas muitas vezes você vai lá com jeitinho, ou muitas vezes o próprio aluno ele não quer que se chegue até essa questão, então eu não posso invadir o espaço dele. Mas quando a gente fica mais ou menos sabendo, tal, porque eu trabalho com muitas atividades que são bem pessoais aí, né? A gente consegue um pouquinho saber da vida dele. Mas eu não posso abrir mão dessa criança, porque eu tenho mais 30 para cuidar, mais 35 para cuidar. Mas a gente faz da melhor forma possível, avisa a orientadora, a coordenação, né? E é dessa maneira que a gente tenta trabalhar com essa falta de afeto. Porque às vezes tem aluno muito difícil que ele não quer que a gente chegue até esse pequeno detalhe na vida dele. A opção é um direito dele, né? Verdade. Certo. E como foi a sua caminhada para chegar onde a senhora está, né? A nossa caminhada, né? Eu falo que eu estudei em Bauru, fiz 5 anos de psicologia, né? Lá a gente já sai com licenciatura para a gente poder atuar nas nossas áreas. E aí eu tive que ir embora para Bauru, e é uma das coisas que na época não tinha aqui na minha cidade, em Ourinhos. E meus pais me manterem em Bauru. Foi uma caminhada, não foi fácil, porque meus irmãos tiveram, minha mãe, eles tiveram que trabalhar para me manter lá, porque eu não trabalhava. Então era período integral e eu morei em Bauru. Então, já aproveitando, eu falo que nós sofremos, uma das melhores fases que eu falo que a gente tem na vida, que é estudar, fazer faculdade. Por mais que a gente tenha cursos, provas, seminários, mas é uma das melhores épocas que a gente foi muito difícil, porque eu ia e voltava toda semana, eu morava lá, mas não foi nada fácil, né? E daí para frente, quando eu me formei, eu voltei para Ourinhos, é onde eu estou até hoje. E mesmo no início da nossa caminhada para ser professora, né, vamos supor, então dei aula em Ipauçu, dei aula em Santa Cruz, dei aula em Ribeirão do Sul, em Salto Grande, também em Piraju. Então, foi uma caminhada assim, é uma caminhada árdua. Porém, a gente vê o resultado, vai vendo o resultado disso, tá? Sim. E sobre os seus pais, eles apoiavam esse seu sonho? Olha, falar do meu pai, eu falo que
Eu posso falar que uma das melhores, a maior herança que o pai vai deixar, ou seja, responsável, no caso, são os meus pais. Meu pai já não está mais com a gente. Mas a maior herança que um pai pode deixar para um filho é o nosso estudo. É o que ele, é a maior herança que a gente tem. E quando eu era criança, hoje eu entendo, né, que meu pai falava assim, ele sempre me chamava, professora, professora. Eu acho que o maior incentivo eu recebi do meu pai em relação ao estudo. A minha mãe, lógico, ela gostaria, ela queria que a gente estudasse, mas porém, a minha mãe parece que não acreditava muito, sabe? Mas o meu pai acreditava muito na gente, na nossa capacidade, na nossa vontade, no nosso talento. Agora minha mãe acho que duvidava um pouco daquilo que eu poderia vir a ser. Então, falar do meu pai é falar de um herói. Sinto muito pelo seu pai. E como a senhora lidou com essa falta de apoio por parte da sua mãe? Não era fácil. Não era fácil. E eu falo que ela apoiava, assim, que a gente estudar. Não pode ficar sem estudar, não pode, vai estudar, vai estudar. Em compensação, eu tive meu pai e meu irmão, né, que é professor também, e ele que me incentivou, não, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Então, eu tive 2 incentivos em casa, assim, que não me deixaram, mas é difícil, viu, quando a gente não tem um apoio, um suporte. Você é capaz, você pode, você, você tem capacidade para isso, né? E ali no meu pai, a gente encontrava. Sim, por exemplo, eu mesmo, eu sinto que eu nunca tive essa parte do pai, né? Eu sempre faltou meu pai. Meu pai sempre morou longe, fazia faculdade. Ele deixou, na verdade, ele sumiu praticamente uma época quando eu era pequenininho. Foi pra Ribeirão Preto fazer faculdade e eu fiquei com minha mãe. Quem acaba com as consequências é só a minha mãe, entendeu? Aí o que acontece? A vida inteira era muito focado não só, por exemplo, você foi mais o estudo. Minha mãe falava mais muito trabalhar, por causa da necessidade do momento, entendeu? Aí eu pensava assim, nossa, ou eu estudo ou eu trabalho. E às vezes, por exemplo, eu vou num jogo de futebol. Você falou que tem que sentir. Acho que o pai e a mãe também deveria ter aquele afeto, aquele carinho pelo, tipo, ver o filho também evoluir no que ele gosta, né? Esporte, por exemplo, você não tem nada mais gratificante, por exemplo, eu e o Chris, a gente joga basquete de vez em quando. A gente vai lá e vê o nosso pai e nossa mãe assistindo a gente jogar, por exemplo, né? É uma coisa boa, é um incentivo que a gente tem, né? E a gente se sente bem também. Só que aí eu mesmo tive pouca parte do meu pai nessa área. Só que a minha mãe supriu bastante. Aí muitas pessoas, por exemplo, os pais do Chris provavelmente apoiam ele a estudar, né? Por a necessidade daquela época, minha mãe sempre fala, você trabalha mais, né? Você tem que saber de sabedoria, ser um vendedor, né, tal. Importante, vamos focar nos estudos agora, né, porque tá difícil para quem estuda, imagina para quem não tem estudo. Isso eu falo também, tem que estudar. Bom, fugindo um pouco mais dessa área pessoal, como foi sua formação em relação aos estudos mesmo? Você quer dizer o que, assim? As dificuldades que a senhora teve em aprender, como foi aprender, entrar na faculdade em si? Foi um passo muito grande desde quando eu fui sair da minha casa, porque eu nunca tinha saído de Ourinhos, não conhecia Bauru, né? E Bauru, lógico, um centro maior do que Ourinhos. E aí você vai lá, você fica assim, e tem que ter a cabeça no lugar, tem que ser centrado, sabe? Foi
difícil nesse primeiro momento, até você achar uma república, um lugar para você morar. Morei em várias repúblicas ali, e vai para um lugar e vai para o outro, e dependendo de pais ainda, aí você tem que mostrar por conta quem que é, quem que não é, quanto você vai gastar, o que que você tem que gastar, sabe? Levava o dinheiro contadinho, e aí até você ir para a faculdade, o que que a gente podia comer lá. Lanche a gente não podia comer porque não tinha dinheiro, tinha que guardar o dinheiro para você andar de ônibus e vir embora. Já ficava pensando na sexta-feira para vir embora. E então, para mim foi um passo muito difícil. Eu falei, eu vou. E eu era muito tímida, muito. Eu não tinha boca para nada. Mas aí a gente vai morando com as pessoas, vai conhecendo, a gente se tratando de amigos em partes aí, né, entre aspas, amigos que não eram amigos, que puxaram o tapete, sabe? Que fizeram maldade mesmo, até entrar lá, né, na faculdade. Mas fiz bons amigos ali nas provas, nos trabalhos, questão na hora da apresentação, a nossa apresentação, o nosso primeiro trabalho, o nosso primeiro seminário foi de Psicologia do Desenvolvimento, que era com a Cláudia Marcela, ela era argentina, né? E ela dava aula para nós. E nós fomos no retroprojetor e a gente não sabia mexer com isso, morria de medo de fazer apresentação e estudar estatística. Nunca me vi estudando tanto que a gente ia para a biblioteca, tinha sofá com violão lá na biblioteca e tinha mesa, e a gente tinha um amigo nosso que chama Marcos, ele estudou só um semestre com a gente, depois ele voltou para Araçatuba. E aí ele ficou, cada exercício que a gente fazia, jogava os papel no chão. Então, eu falo, foi difícil a gente levantar o voo do cômodo aqui para a gente ir para a cidade grande. E pegar um ônibus e não sei o que, dia de chuva. É uma boa mudança, mas eu falo para vocês, nós aprendemos. Aí nós aprendemos. Então foi a partir daí a gente começa a valorizar o que a gente volta para casa e o que a gente encontrava, né? Comida pronta, lá você tem que fazer, lá você não tem dinheiro muitas vezes nem para comprar pão, porque você mora em república. Aí a gente combinava lá no final do ano, ia chegando no final do ano, a gente combinava uma vez por semana, a gente fazia cachorro quente. Ia no mercado, comprava aquele pão quentinho, fazia vaquinha, comprava Coca-Cola, sabe, para fazer o cachorro quente. Então, esse foi o lado mais difícil. E que conselho a senhora daria para alguém que, como a gente, está no terceiro ano do ensino médio, vai entrar nessa vida acadêmica? Que conselho a senhora deixaria para a gente? O que eu aconselho? Realmente, às vezes o aluno, né, ele entra e fala, não é bem isso que eu queria. Mas eu tive um pai muito bacana, muito sábio nesse sentido, porque quando nós finalizou o nosso primeiro ano mesmo de faculdade, vindo embora, meu pai falou assim, Vera, é isso mesmo que você quer? Eu falei, Então, a pessoa ela tem que ser centrada, ela vai sair daqui, ela vai para a vida acadêmica, ela vai estudar, é isso que ela quer realmente? Ela quer estudar, você vai para estudar. Então, eu vou fazer o curso de Direito, é para estudar, é para estudar, centrar. Tem muitas festas, por exemplo, a gente morava em Bauru,
tão Cidade muito grande, né? Muita grande, coisa. muito bom, mas todas as festas você tem que pagar, né? E aí, o dinheiro da... Muito dinheiro, ou você escolhia fazer opção lá, mas então você tem que ser centrado nisso, ir com a cabeça feita, falar, não, eu vou para estudar, eu posso me divertir, porém eu tenho que estudar. Eu acho, primeira coisa, tem que definir aquilo que você quer. Você quer psicologia? Ah, eu quero. Então tem que definir isso que você quer. E aí fazer aquilo que realmente você gosta que você gostaria. A gente não pode pensar na questão de dinheiro. Como muitos alunos me perguntam. Ah, psicologia dá dinheiro? Ah, professor dá dinheiro? A gente tem que pensar na nossa realização. Se vocês me perguntarem, a senhora se sente realizada nesse seu trabalho? Muito, muito. Se vocês me perguntarem, psicologia, psicólogo ou professor? Os dois. Não tem como escolher, porque as duas eu me realizo. E é muito bom. Eu amo fazer o que eu faço. A gente tem que colocar a felicidade acima do dinheiro sempre. Acima do dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência disso que você vai fazer. Esforço também, né? Esforço. Então, façam aquilo que vocês gostem. Vão em busca da realização dos sonhos de vocês. Ah, eu quero ser professor. Ótimo. Vai ser o professor ou diferente. Sempre. Porque tudo que a gente faz com dedicação, esforço, a gente consegue também dinheiro também, né? Que você tava falando, que não é só pelo dinheiro, mas sim pelo amor, né? A gente tem que ter Pela área. dedicação. Não adianta nada a gente chegar na sala de aula e falar, sei lá, e não ligar pra ninguém e já saindo assim, né? Exatamente. E acaba perdendo tempo, né? Porque você não tá fazendo uma coisa que você gosta. Você pode estar até ganhando bem, mas você não tá fazendo o que você... Que você gosta, que você se sente realizada realmente. Vocação. É isso. Obrigado. E muito obrigado, Sora, pela... Foi um prazer. Foi um prazer Eu conhecer que a história da agradeço. senhora também. Ah, que legal. Foi muito legal, não sabia. Eu acho assim, continue estudando, se dediquem. Realmente, infelizmente, é uma pena, porque a gente vê muitos alunos se perderem no caminho por conta do que, ou eu trabalho ou eu estudo. Na época da pandemia, a gente viu muito isso, né? Eu tive que parar, eu tive que pedir transferência, porque eu tive que começar a trabalhar por conta da minha família. Meus pais perderam o emprego, só meu pai trabalhava. Então, eu acho que é o caminho. Qual é o caminho? A educação. Esse é o caminho. Estudem, vão em busca daquilo que vocês querem para a vida de vocês. Se sintam felizes e privilegiados aqui dentro da ETEC. Por quê? Porque vocês estão estudando, vocês estão sendo alimentados, vocês têm lanche, vocês têm os livros, vocês têm ótimos professores, não é? Então, esse é o diferente. Agora, conta aquilo. Eu tenho que fazer a minha parte de aluno, né? E a mesma coisa a gente. Eu acho assim, foi o professor Jefferson que pediu? Parabéns, professor Jefferson. Esse é o diferente, sabe? Porque muitas vezes vocês veem o professor lá na frente e pronto, e não querem nem saber mais o que acontece. Porém, com esse trabalho, né, com essa pesquisa, a entrevista que vocês estão fazendo, acredito com outros profissionais aí, vocês também se interessem, despertem para a vida de vocês. Olha, porque a caminhada não é fácil. Chegar no topo qualquer um chega, mas a caminhada, gente, a nossa vida é um caminhar constante. Eu não cheguei no topo do quê?
pronto, já chegou no topo. Topo do quê? Não cheguei, não. Eu tenho muito para viver ainda, vou fazer só 59 anos. Eu tenho muito para viver, eu tenho muito alunos para cuidar, para ensinar. Né? E é isso. Professor Jefferson, parabéns pelo trabalho. Obrigada, meninas.